Amém. Então, Salmo 112, a partir do primeiro verso, olha como ele começa. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade, que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Amém. Até aqui. Queridos, o medo em si não é algo ruim. Ensinamos nossos filhos a temerem certas coisas, desde a mais nova idade. A gente ensina as crianças a temerem atravessar na rua, a terem atenção, olharem para os dois lados, a temerem o perigo do choque elétrico. Me lembro do meu filho mais velho, pequenininho, eu falava isso, não mete o dedo ali, cuidado, não mete o dedo. Ele obedeceu, não meteu o dedo, meteu uma chave de fenda na tomada, deu aquele curto maravilhoso, desarmou o disjuntor, aí ele viu que o negócio era estranho mesmo. A gente fala para as crianças terem medo de objetos afiados, de adultos mal intencionados. São medos que nos trazem proteção, medos racionais que geram proteção para a vida da gente. Nesse poema que nós lemos aqui no Salmo 112, o autor escreve sobre um medo que pode nos paralisar, um medo que faz mal, um medo que pode roubar a paz, a alegria, a esperança, um medo que pode atrapalhar, arrefecer o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Criador, desestabilizar a vida. E incrível e interessante que o foco principal desse salmo não é falar sobre o medo, mas é louvor. O foco desse salmo é louvor. O Salmo 112 quer revelar, quer enfatizar o estilo de vida de um homem que é apaixonado pelo seu Deus. Ele quer enfatizar um estilo de vida de um homem que sente prazer no seu relacionamento com o seu Deus e que não tem medo de notícia ruim. Logo, a primeira pergunta que eu fiz e convido você a fazer para esse salmo, diante da palavra, é: como que é o estilo de vida desse homem? Como que é o dia a dia desse homem? Como que ele vive? Quais são as características que esse homem retratado no salmo tem, que o leva a chegar a essa conclusão de que ele não tem medo de notícia ruim? Então a primeira resposta eu encontro logo no primeiro verso. Ele é temente a Deus e ama a sua palavra, ama a palavra de Deus. O primeiro verso inicia afirmando que a pessoa descrita nesse salmo louva o Senhor e o reverencia. Ele tem prazer, ele tem encantamento, ele tem temor com relação ao seu relacionamento com Deus. Esse homem sente grande prazer em ter comunhão, em obedecer a palavra de Deus, os seus ensinamentos. O salmista está aqui afirmando que ele confia e ama obedecer à vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, aquele que crê no Senhor, aquele que tem um relacionamento saudável, real com o Senhor, o que mais importa na vida de um crente fiel é que a vontade do Senhor se estabeleça, seja realizada na vida da gente. Não foi exatamente esse o desejo que a gente viu na vida e nas orações de Jesus? Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus nos ensina isso na oração, conhecida como a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, como assim? Assim na terra como no céu. Que a sua vontade, a sua soberania se estabeleça, Senhor, em todos os lugares. E quais as consequências de se viver dessa forma? Qual a consequência na vida de um ser humano de viver desejando que a vontade de Deus se estabeleça no nosso dia a dia, na nossa existência? E aí o Salmo começa falando que esse homem é um bem-aventurado, é feliz. Em outras versões chama que ele é bem-aventurado, que significa alguém mais do que feliz. Eu não sei mensurar isso, meus irmãos. Você conseguiria mensurar alguém que é mais do que feliz? Olha a plenitude, olha que tamanho de satisfação é essa, um bem-aventurado. E mais, a consequência diz que o seu relacionamento com Deus resulta em bênçãos para a vida dele e para a vida daqueles que são seus descendentes, para a sua família, pessoas que o têm como exemplo.
No verso 2 diz: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Então fica evidente que muitas pessoas serão abençoadas por causa do relacionamento, do testemunho desse homem com o seu Deus. E no verso 3 a bênção continua: grande riqueza há em sua casa. Aqui não está só retratando a riqueza material, mas riqueza no relacionamento dele com Deus. Na casa desse homem há grande riqueza, grande prosperidade, inclusive material. Por quê? Ele é bem sucedido no que faz, ele é honesto, ele é íntegro. Então, em segundo lugar, eu vejo a resposta para a minha pergunta: como é que é o estilo de vida desse homem? Ele é íntegro, misericordioso, compassivo, justo, generoso e honesto. Aí, antes que você pense que eu estou falando de Jesus, eu estou falando do homem do salmo aqui, que eu pensei, olha, ele vai falar de Cristo. Não, mas é Davi escrevendo aqui um salmo, está falando de um homem, de um ser humano, íntegro, misericordioso, que entende a sua miséria e a miséria dos seus semelhantes, compassivo, ele é paciente com os seus semelhantes, ele é justo aos olhos de Deus, generoso no trato com os bens materiais e honesto. Então os versos 4 e 5 afirmam que esse homem é um ser humano, que é justo diante do Senhor, se compadece dos necessitados, um homem honesto, que não obteve os bens materiais, a sua riqueza material, de maneira indevida, e cultiva um coração desapegado das coisas materiais. Ele não é avarento, pelo contrário, ele demonstra generosidade no uso dos bens que ele sabe que foi o Senhor que o deu. Então, mesmo ouvindo notícias ruins, a sua mão não encolhia. Eu e você somos assim também? Cultivamos um coração generoso, desapegado do dinheiro, mesmo ouvindo esses noticiários? Ou a nossa mão encolhe, como se tivéssemos algum poder, alguma possibilidade de reger alguma coisa na vida da gente? Será que nossos dízimos e ofertas dependem só das circunstâncias? A nossa generosidade está associada a momentos. Então, com esse homem aqui do Salmo 112 não era assim. A generosidade dele se torna uma referência, inclusive, para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo usa esse homem do Salmo 112 como uma referência neotestamentária para os cristãos, tanto da sua época como para os dias de hoje. Na passagem, anote aí, de 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 9, Paulo orienta os cristãos da sua época a terem esse homem do Salmo 112 como uma referência de crente fiel e generoso. Esse homem do Salmo 112 se torna uma referência para os cristãos. Paulo cita um verso na íntegra na passagem de 2 Coríntios. Mas aí, meus irmãos, eu não sei se a ficha já está caindo, se você chegou à mesma conclusão que eu, mas é tanta bênção, esse homem é tão maravilhoso que começa a me deixar em crise. É tanta notícia boa na vida desse homem que de repente você pode estar até incomodado aí no seu coração pensando: poxa, Marco, a vida nem sempre é tão fácil assim para as pessoas boas. Eu conheço muita gente íntegra, honesta, temente ao Senhor, que quebrou, que faliu emocionalmente, que faliu matrimonialmente, teve grandes prejuízos nos seus relacionamentos. E aí, meus irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é que Deus também conhece muita gente assim. Mas observe o que está escrito no verso 4. A luz raia nas trevas para o íntegro. Amém? O que o Salmo está ensinando aqui nesse verso é que mesmo sendo um homem que é temente ao Senhor, que é apaixonado pela sua palavra, que reúne na sua vida todas essas características, nada disso o impede de passar por momentos de trevas. Eu sei que a gente ora, a gente suplica, a gente roga ao Senhor que nos livre do mal. O Senhor Jesus ensinou isso para a gente, que Ele providencie sustento para a vida da gente, para as nossas necessidades físicas, materiais, espirituais, relacionais. A gente aprende isso com o Evangelho, é lícito fazer isso. Mas a gente também precisa reconhecer que haverá ocasiões em que o Senhor vai permitir sim,
que passemos por necessidades e aflições, por momentos de densa escuridão. Nesse mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. A luz raia nas trevas. Aleluia. Eu tenho certeza que muitos dos refugiados sírios são cristãos. Gente que ama Jesus. E que tiveram que deixar para trás os seus lares, tudo que construíram até então. E ainda assim, o Senhor está permitindo que nesse momento eles passem por um período de densas trevas. Ser temente ao Senhor não repele, não vacina, não coloca a gente dentro de uma redoma que nos impeça de experimentarmos momentos reais de dificuldade nessa vida. Nosso irmão Jó possuía as qualidades descritas nesse salmo, e ainda assim o Senhor permitiu que ele passasse por momentos terríveis na vida dele. Um abalo sísmico ceifou a vida de todos os filhos de Jó. Em poucas semanas Jó teve a sua saúde destruída. Pessoas que ele considerava amigos, ele descobriu que não eram amigos. Mas Jó também descobriu que a luz raia nas trevas para o íntegro. Aleluia, amém. O Senhor do Salmo 112 estava com Jó em todos os momentos difíceis. Davi, a Bíblia fala que Davi, o rei Davi, era um homem segundo o coração de Deus, autor de muitos salmos, muitos dos quais foram escritos no vale da sombra da morte, dentro de cavernas, fugindo da injustiça, da mentira, da corrupção do seu tempo, de traidores. Davi descobriu no vale da sombra da morte que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe teria falta. Aleluia! A luz raia nas trevas. Jesus, o plenamente homem, plenamente perfeito, também passou pelo seu Getsêmani, o vale de prensa de azeite, numa noite que parecia não ter fim. Ele foi traído pelos seus amigos, foi abandonado pelos seus amigos, foi caluniado, humilhado, espancado, sofreu maus tratos físicos, que eu e você não resistiríamos. Foi morto, crucificado. Parecia que as trevas tinham vencido. Mas ao terceiro dia, a luz raiou nas trevas. Aleluia! Aleluia! A luz raia nas trevas para o homem íntegro. E é nessa certeza que o salmista escreve verso 6, acompanhe comigo. O justo jamais será abalado. Que certeza! Jamais, não tem precedente, não tem um desvio, jamais será abalado. Jesus afirma que o justo, mesmo que morra, viverá. Aleluia! Então qual o ensinamento transmitido até aqui? O servo fiel está seguro porque o Senhor o firma. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Por isso ele não treme diante de notícias ruins. Ele não treme diante das circunstâncias catastróficas. Não porque ele tem algum problema psiquiátrico. Não, é porque ele tem um relacionamento saudável com Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Completamente diferente. Tem gente que vai dormir tranquila porque tem problema psiquiátrico. Está lesado ou fisiologicamente, ou porque consumiu tanta droga que não é o caso desse homem aqui. E ele continua no verso 6, para sempre se lembrarão dele. É verdade, a palavra de Deus é verdadeira. Hoje, pleno século 21, nós estamos aqui falando de quem? Do homem do Salmo 112. Que eu não sei o nome, mas sei quem é, o que ele fez, como era o relacionamento dele com o seu Senhor. Gerações passaram, gerações passarão, e todas as vezes que o ser humano bateu o olho nesse salmo, o testemunho desse homem será lembrado como uma referência a ser seguida. Ah, meus irmãos, que o nosso relacionamento com Deus seja lembrado como uma referência a ser seguida, amém? Que as gerações seguintes, os nossos filhos, os nossos netos, olhem para o nosso relacionamento com o Senhor e tenham em nós uma referência de relacionamento saudável com o Senhor, amém? Que seja assim. E a terceira consideração que o Salmo me ensina, me leva a fazer é que, está aqui no verso 7, esse homem ele não teme mais notícias, porque o seu coração está firme no Senhor.
O relacionamento dele com Deus é saudável, não é consumista. Ele não tem um relacionamento patológico com Deus. Tem gente que tem relacionamento patológico com Deus, tem gente que fica com Deus. Vem para o culto, fica, aí canta uma musiquinha, se alegra, vai embora e fica com outras coisas durante a semana. Esse homem não, ele não teme mais notícias porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. Ele se mantém firme independente do mundo à sua volta. A pessoa descrita aqui estava certa que o seu Senhor era capaz, todo-poderoso, para administrar qualquer situação difícil que se levantasse na sua vida. Ele jamais seria desamparado pelo Pai. O Pai tem uma aliança com ele, tem um pacto com ele, que sobressai as circunstâncias. E aí o apóstolo Paulo, depois que teve um encontro real com Cristo, depois que passou a conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, escreveu algo com o mesmo teor, daqui do verso 7 do Salmo 112, só que está em Romanos capítulo 8, convido você a abrir sua Bíblia lá, e deixa marcada Romanos 8, que a gente vai retornar depois dessa passagem. Romanos 8, quero ler o versículo 31 com os irmãos, 31 e 32. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, depois que teve um encontro com Cristo, passou a se relacionar de forma saudável com Jesus, cheio do Espírito Santo, escreveu isso aqui, meus irmãos. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Parece até que Paulo tinha assistido o semanário, o jornal da semana que a gente leu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aleluia, amém. Se você que está aqui essa noite e tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você não precisa ter medo de notícias ruins. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Jesus está no controle, amém? Na verdade, Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada na nossa história. Eu fico mesmo com o coração apertado quando eu penso nas pessoas que estão aqui nessa noite e não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Onde que essas pessoas se seguram? Onde elas se apoiam? Como alguém que não tem Jesus administra notícias malignas, dias de densas trevas, de escuridão? Querido, se você está aqui essa noite, tem dúvida se você tem de fato um relacionamento saudável com Cristo, não volte para sua casa hoje sem Jesus, por favor. Reconcilie-se com Ele, mas não volte para casa sem Jesus. Nos procure aqui no final do culto, um dos pastores ou um dos presbíteros vai orar com você, mas não saia desse lugar sem Jesus no seu coração, sem ter a certeza de que tem um Todo-Poderoso tomando conta da sua vida, da sua história aqui nesse planeta. Igreja querida, antes da gente ir para as aplicações, eu quero perguntar para vocês, algum verso desse salmo se encaixa no perfil de alguém que você admira, de alguém que você conhece? Algum verso do Salmo 112 se ajusta a você? Qual ou quais versos do Salmo 112 que a gente leu, você gostaria que se ajustassem a você? O que está faltando no seu relacionamento com Jesus para que o Salmo 112 seja uma realidade nas nossas vidas? Na minha e na sua vida. Isso que está exposto aqui é a palavra de Deus, para a gente viver isso na sua integridade, na sua plenitude. Vou deixar essa pergunta para você responder hoje, com o Senhor, na hora que você for se deitar. Mas vamos para as aplicações práticas. O que a gente vai fazer com esses ensinamentos, quando a gente passar ali por aquela porta? O que a gente deve fazer hoje, como cristão, diante de tudo que foi exposto? Primeira aplicação, está bem claro em todo o Salmo aqui. Tema ao Senhor, ame e obedeça a sua palavra. Isso é bem claro, um apontamento direto. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, está exposto isso na palavra do Senhor. E obedecer a sua palavra é uma das maiores demonstrações de amor que um ser humano possa dar para o seu Deus. Obediência é amor. E
Só que para amar a palavra de Deus, a gente precisa conhecê-la. Você lê a sua Bíblia? Quando tem oportunidade, você participa nos finais de semana do treinamento? É assíduo aqui no Ibraia, quando tem oportunidade? Você não vai conseguir amar aquilo que você não conhece. O nome disso é loucura, né? Tem gente que casa sem conhecer o outro. Isso não é amor, é loucura. Você só vai amar a palavra se você conhecê-la, se você investir nisso. Segunda aplicação: proclame boas notícias. Se você está ouvindo só notícia ruim, seja um proclamador de boas notícias. Se tem alguém falando coisa que não bate bem no seu coração, na sua alma, seja o contraponto positivo, dando boas notícias. Espalhe para todo lado as boas novas do Evangelho. Não foi isso? Não é essa a nossa missão? Não somos convocados pelo Senhor para fazer isso? Quem fez nesse final de semana de treinamento o módulo Tocando Corações, está habilitado para praticar isso tudo que a gente está falando aqui, né, Franklin? Amém? Eu sei que algumas notícias ruins nos deixam de fato tristes ou indignados, mas não reforce o coral dos murmuradores, não faça isso. Você é um adorador do Deus vivo. Lamente com Deus, mas não murmure com seu irmão. Não fica igual a hiena daquele desenho animado Jack Hyde, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Quem tem cabelo branco sabe desse desenho. Os mais novos estão boiando aí, depois você procura lá no YouTube. Não é para a gente ficar assim. Eu não fui chamado para ser murmurador. Você é um proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. A única boa notícia que dá descanso para o abatido e para o sobrecarregado. A única mensagem que concede alívio e esperança para o ser humano. Então seja um proclamador de boas notícias. Terceira aplicação: seja generoso mesmo diante da crise. Independente das notícias e das circunstâncias, a gente deve continuar mantendo um coração generoso, principalmente para com os necessitados. Fuja da avareza, que é o amor demasiado, o amor patológico aos bens materiais. Jesus falou que o nome disso é idolatria, é amar, é servir a um outro Deus. Ele chama a avareza, esse amor apegado aos bens materiais, ele chama de mamon, de uma entidade. Ele falou, não dá para servir a mamon e a Cristo. Não dá para servir dois senhores. Então, meu irmão, tudo é do Senhor. A sua despensa, o seu trabalho, a sua saúde, tudo que você pensa que é teu, é do Senhor. Então, continue sendo generoso. É Ele quem providencia todas as coisas. Você, não sei se não sabia, eu vou falar agora, não fique triste, segura aí na cadeira. Você não tem controle de absolutamente nada. Nada. Hoje à tarde estávamos fazendo um ofício fúnebre. Quem me garante que amanhã eu não estarei fazendo o seu? Ou você indo no meu? Viu? Eu sou justo. A gente não tem controle de nada, meus irmãos. Então, continue generoso, mesmo no tempo das vacas gordas ou no tempo das vacas magras. Né? E parece que um churrasco de carne magra é melhor, né? Mais saudável, né? Horrível. De qualquer forma, me chame para comer o churrasco. O gordo, o magro, eu como mesmo. Mas não encolha a sua mão, meu irmão. Não encolha a sua mão. Continue justo, íntegro no sustento do reino. Continue fiel nas suas contribuições sistemáticas. Continue com seu coração sensível para os necessitados à sua volta. Justamente nesses momentos de crise, de notícias ruins, é que a gente precisa estar atento a essas pessoas. Nesses momentos ruins que Deus nos usa como fonte de vida, como proclamação de boas notícias, como uma ajuda real para os necessitados. Amém? Só que não acabou. Aplicação bônus. Em tempo de crise, Jesus tem uma aplicação bônus para os irmãos. Aplicação 4. Agora eu quero ver vocês falarem amém. E eu já falaram amém antes de eu falar a aplicação. Ore por aqueles que são fonte das más notícias. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Eu demorei para falar amém quando eu li esse negócio aqui, hein? 1 Timóteo capítulo 2. Tem que ter base bíblica, senão vocês vão pensar que o pastor é doidão, mas não. Antes de tudo, olha o que o apóstolo está falando para o seu discípulo. Antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Recomendo
que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, não adianta reclamar do governo, não adianta reclamar de autoridade, não adianta ficar murmurando. O que Paulo fala aqui? Antes de tudo, devemos orar. Cristão tem que orar. Antes de você puxar o pino da granada, ora. Vai ser menos prejuízo. E está falando para a gente orar por todos que exercem autoridade, pois isso é bom e agradável perante o Senhor. Ainda tem uma promessa com condicionante, para que tenhamos, o que está escrito aqui, uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Interceda por aqueles que exercem autoridade, pelos reis, pelo seu governo, pela dona Dilma. Amém? Amém, amém. Tem uns rebeldes ali balançando a mão. Amém. Fala pela fé, meu irmão. Meu irmão, interceda pela Dilma, pelos seus ministros, pelos políticos dessa nação, porque isso é agradável perante o nosso Senhor. Quando um pecador desgraçado tem um encontro real com Cristo, a vida dele muda, ele se transforma. Tenha certeza disso. Está acontecendo comigo, está acontecendo com várias pessoas aqui nesse auditório, pode acontecer com essas pessoas que a gente vai interceder, vai orar por elas. Aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, publicano, enriqueceu ilicitamente, defraudava as pessoas, fez fortuna de forma ilícita. Mas quando Zaqueu teve um encontro real com Cristo, ele mudou, a vida dele mudou radicalmente. Ele não quis mais saber de participar de nenhum lava-jato. Pelo contrário, ainda falou que de tudo que ele defraudou, ele ia retornar, das pessoas com quem ele defraudou, que ele enganou, ele ia devolver 4 vezes mais. Ter um encontro real com Jesus tem que mudar a vida de um ser humano. Se você conhece gente que fala por aí que teve um encontro real com Jesus e que não mudou, das duas uma, ou Jesus foi feito em algum outro lugar, porque se esse Jesus é do céu, a vida da pessoa tem que mudar. Amém? Tem que mudar. Então quem tem um encontro real com Cristo muda. Por isso interceda por todos aqueles que são causadores de notícias ruins. Em Cristo essas pessoas mudam, as notícias mudam. Amém? O que falavam de você depois de Cristo não falam mais. Meus irmãos, houve um tempo em que a igreja do Senhor orava com tanto fervor que bairros se convertiam. Não estou falando de uma pessoa, de um amigo de oração, não. Eu estou falando de um tempo em que a igreja orava e que bairros inteiros recebiam um convencimento do pecado. Eram tomados de pavor, de pânico pelo terror do pecado. Faça o módulo, assim que você tiver oportunidade, faça o módulo da história dos avivamentos aqui no hebraico, com o presbítero Franklin. E tome consciência disso, dessa informação que eu estou passando para você. Houve registros de criminosos que voluntariamente se apresentavam para as autoridades, se entregando. Quero confessar meu crime, quero ser preso. Tomados de profunda sensação de indignidade. Imagine vocês agora, terminando o culto, chegando em casa, ligando a televisão, assistindo lá no Fantástico. Prédio da Polícia Federal, uma fila enorme de gente lá no prédio da Polícia Federal se entregando. Os agentes da Polícia Federal distribuindo senha. Calma aí, seu Inácio, o senhor já vai ser atendido. Isso é possível. Isso é possível, você está rindo, né? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu na história da igreja. Eu já estou orando. E para essa galera, vale orar, Senhor, salve e leva. Sabe aquele pastor lá da França que fala isso? Então, está valendo também. Eu estou intercedendo, Senhor. Estou intercedendo. Imagina isso. A gente está rindo aqui, mas meus irmãos, pratique isso. Isso é aplicação. A palavra diz que isso é bom e agradável ao Senhor. Ore por aqueles que são fontes de notícias ruins. E na próxima eleição, vote direito, né? Pelo amor de Deus, né? Na hora de apertar aquele negócio verde lá, ora antes. Senhor, queima minha mão se eu apertar errado esse negócio. E leva um copo d'água junto, que de repente ele vai queimar a sua mão. A mão, a cabeça, vai te queimar. Vota direito, meu irmão.
Aplicação Super Bônus Plus. Ó, os céus se abriram. Glória a Deus. Quinta aplicação. O pastor está brincando, mas a aplicação é séria, hein? Ore pelos refugiados. Ore pela Europa. A oração também é uma forma de amor, meus irmãos. Eles estão distantes fisicamente da gente, mas o nosso amor pode alcançá-los através das nossas orações. Amém? Ore pelos refugiados na Europa, nos refugiados de uma forma geral nesse planeta. Nós também somos refugiados, nós não estamos na nossa pátria, mas esses que nesse momento estão passando pelo vale da escuridão, por dor e sofrimento, que eles encontrem na Europa pessoas como do Salmo 112, amém? Pessoas que sejam generosas, que deem um bom testemunho, que façam com que muitos desses que não têm ainda a fé em Cristo, tenham um encontro real com Jesus. Vejam nessas outras pessoas a vida real de Jesus. Ore pelos governantes dessas nações europeias, para que eles tratem esses refugiados com humanidade, com dignidade. E mais ainda, a minha oração, e que eu peço que vocês também façam, é que o Senhor acorde o velho continente, amém? Que o Senhor traga um novo avivamento naquele continente, naqueles países. Meus irmãos, a gente só está aqui reunido nessa noite, nesse lugar, porque o Espírito Santo usou a vida de homens ali no continente europeu. Martim Lutero, Calvino, Zwinglio, foram tomados pelo Espírito Santo, por isso hoje vocês estão aqui sentados me ouvindo, amém? Então que esse incêndio tome a Europa mais uma vez, que esse flagelo que atinge o planeta Terra, que o mal que pensa que está arquitetando isso para ter vitória, seja surpreendido pelo Senhor, que o Senhor transforme essa desgraça em novidade de vida, que o europeu tenha um renascimento com Cristo, e que o refugiado conheça Cristo através desse flagelo, amém? Vamos orar por isso, coloque isso como um dos motivos prioritários na sua lista de oração, de intercessão. A Europa sofre por viver uma era pós-cristã, e esses refugiados sofrem porque experimentam uma era pós-humanidade. Então não esqueça dos aflitos, amém? Se preocupe com o problema desses queridos e o Senhor vai se preocupar com os seus, amém? Tenha certeza disso. A que conclusão chegamos? Aquele que teme ao Senhor e obedece a sua palavra, tem encantamento no relacionamento com o Senhor, não tem medo de notícia ruim, não tem medo de notícia ruim. Eu quero terminar lendo com os irmãos os últimos versículos de Romanos capítulo 8. Paulo termina esse capítulo de uma forma magnífica. E quero terminar a meditação de hoje à noite, trazendo isso à memória dos meus irmãos. Romanos 8, a partir do versículo 35. Ele faz algumas perguntas retóricas e depois afirma de forma arrebatadora: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, você tem certeza disso? Amém, aleluia. Então feche seus olhos, vamos falar com esse Deus vivo aqui, aleluia. Oh Deus, aleluia, Senhor, louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa certeza, Senhor, que nada nesse mundo será capaz de nos separar do seu amor, Pai. Muito, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor. Que o teu cuidado e o teu amor continue lançando do nosso coração fora todo medo, Senhor, por favor. Que a sua luz sempre nos guie no meio desse mundo de trevas, Pai. Por favor, aumenta o nosso temor, o nosso cuidado no relacionamento com o Senhor, nosso amor pela Tua Palavra, em obedecer a Tua Palavra, Pai. Por favor, amadureça o nosso relacionamento, amadureça o Teu povo. Aumenta e fortaleça a nossa fé, Senhor, por favor.
cura os nossos ouvidos, Senhor. É tanta coisa ruim que a gente ouve durante a semana, Senhor. Nos conceda um coração como do teu servo aqui do Salmo 112, Pai. Por favor, rogamos pelos políticos dessa nação, Senhor. Rogamos pelo Brasil, Senhor, que a tua mão de justiça continue trazendo à luz tudo aquilo que foi feito nas trevas, Senhor. Que a tua mão de justiça use as autoridades constituídas pelo Senhor para banir dessa nação aquilo que não tem parte contigo, Pai. Por favor, tem misericórdia dessas pessoas, dessa nação, Senhor. Traz salvação para esses que estão em profundas trevas, Pai. Por favor. Rogamos também, Senhor, como eu acabei de falar, pelos refugiados na Europa, Senhor, por esse povo que teve que abandonar à pressa suas casas por causa da violência, Senhor. Por favor, Senhor, tem misericórdia e que o Senhor faça isso, Senhor. Atenda o nosso pedido de oração. Use esse flagelo para trazer vida, Senhor, para a Europa e para essas pessoas, Pai. Envergonha o maligno, Senhor. Envergonha as potestades, Senhor, desse mundo, Senhor, de trevas, Pai. E usa, Senhor, aquilo que aos olhos da gente é tragédia, usa, Senhor, como algo transformador, arrebatador na história da humanidade, Pai. Por favor, que as palavras de vida eterna sejam usadas pelos nossos lábios para proclamarem boas notícias, Pai. Usa a Igreja Oceânica como uma agência da proclamação das boas novas, das boas notícias para esse mundo, Pai. Por favor, que sejamos sal e luz, onde o Senhor nos colocar, nos levar, para a honra e glória do Teu nome, te pedimos isso, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe.